Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas para todos sempre, amados. Estamos aqui para um vídeo muito forte e muito importante para nós, para os cristãos, para aqueles que têm algum tipo de conhecimento de Deus, mas principalmente para nós cristãos que temos buscado vida com Deus, que temos buscado de alguma forma, né, na palavra, na igreja, num culto, seja lá como for. Amados, esse é um vídeo muito forte. Portanto, antes de qualquer coisa, nós vamos orar, amém? E pedir ao Senhor que abra, que expanda a nossa mente para o que nós vamos receber aqui agora, amém? Senhor, meu Deus e querido Pai, primeiramente eu quero te agradecer por estarmos aqui para mais um vídeo, para mais um aprendizado. Senhor, precisamos ser ensináveis, precisamos estar dispostos a aprender cada vez mais de Ti, pois a Tua palavra é profunda. O reino espiritual é profundo, ele vai muito além daquilo que nós entendemos, daquilo que nós conhecemos. Senhor, o tema de hoje é um tema forte, é um tema específico para as nossas vidas. Portanto, que nossas mentes estejam abertas e preparadas para receber. Que não haja nenhum impedimento vindo do inferno, nenhum impedimento vindo de Satanás, que nos impeça de receber a mensagem que este vídeo tem para nos trazer. Senhor, que no nome de Jesus, todos os meus irmãos venham receber a verdade que está através desse vídeo, Senhor, que vai ser transmitida através desse vídeo. Que não haja demônio, que não haja Satanás, que não haja poder maligno capaz de impedi-los de receber essa mensagem, no nome do Senhor Jesus. Que a mente deles esteja pronta para ouvir e receber a semente que vai ser plantada através desse vídeo, e que o coração deles seja como uma terra boa e frutífera para receber essa semente e geminar essa semente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre a letargia espiritual na vida do cônjuge apartado. Eu vou ter que pôr esse tema para que mais pessoas sejam alcançadas, mas como eu disse, nós vamos falar da letargia espiritual na nossa vida. Vocês vão entender melhor ao longo do vídeo porque esse tema é tão importante e porque nós temos que tratar a respeito deles. Esse final de semana inteiro, o Espírito Santo vem me impelindo a buscar, impelindo a me informar, a estudar, a buscar um conhecimento real a respeito desse assunto. E quando foi hoje, toda a clareza espiritual veio para que eu pudesse gravar esse vídeo para vocês. Amados, então para começar, o que é letargia? A letargia é um estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual logo a seguir ela retorna para aquele estado de inconsciência. É uma incapacidade de reagir e de expressar emoções, apatia, inércia e ou desinteresse. É um sintoma que envolve uma diminuição incomum na consciência e pode envolver uma mudança no seu estado mental. Vamos parar por aqui para eu explicar para vocês direitinho o que é a letargia no caso espiritual. Nós vimos então que existe uma letargia. Uma letargia que ela pode ocorrer em qualquer pessoa. É uma letargia humana. É um estado de inconsciência humano, do qual a pessoa ela pode acordar, mas ela volta para aquele estado. Vou dar um exemplo para vocês aí que estão vivendo um divórcio, por exemplo. A pessoa se separou, o cônjuge do nada deu a louca nele, ele pediu divórcio, ele saiu de casa. Mas em alguns momentos o seu cônjuge ele te trata normalmente. Ele te abraça, ele te beija, ele quer estar com você. Mas do nada ele tem um estalo. E aí ele vai embora, ele não quer mais, ele não te procura mais, ele não volta mais. Isso é um sintoma de letargia espiritual, amados. Esse é um dos sintomas.
E por quê? Por que isso é um dos sintomas? O sintoma de letargia espiritual, amados, ele se manifesta de várias maneiras. Várias maneiras. Mas a letargia espiritual na Bíblia, ela significa uma insensibilidade do corpo perante o plano espiritual. Ou seja, a sua inércia, o comodismo e a indiferença ao verdadeiro sentido da fé. Então veja bem, amados. A letargia espiritual, ela só pode ocorrer numa pessoa que de alguma forma teve acesso a Deus. De alguma forma essa pessoa teve um conhecimento de Deus, entende? Não que ela tenha tido experiência com Deus, isso é diferente, amados. Mas de alguma forma ela teve acesso ao conhecimento de Deus, de quem Deus é, de como Deus age, de que Deus é amor, de que Deus ele é justiça, de que Deus, entende? De alguma forma aquela pessoa teve acesso a Deus. A letargia espiritual, ela não ocorre em quem nunca teve acesso a Deus. A um ateu, por exemplo. Essa pessoa, ela está cega. Ela está morta espiritualmente. No caso da letargia espiritual, a pessoa não está morta. Ela está num período de inconsciência. Ela está dormindo. Dormindo. Ela não morreu espiritualmente. Ela está dormindo. Ela tem fases de despertamento, mas ela retorna para a sonolência. Ela volta ao estado de inconsciência. Em algum momento essa pessoa desperta. Em se tratando do cônjuge, por exemplo, em algum momento ela se lembra de que era bom estar com você, de que era bom ter a vida que ela tinha com você, que ele tinha com você. Mas em algum momento essa pessoa volta ao estado de inconsciência. Quando ela volta ao estado de inconsciência, ela volta para o pecado. Ela volta para o prazer que o pecado dá. E por quê, queridos? Porque isso só acontece na vida de quem de alguma forma já teve acesso a Deus. Vocês vão entender à medida que nós vamos vendo o vídeo, amém? Vamos separar o vídeo em partes para que vocês consigam entender muito bem a respeito da letargia espiritual. Porque existe um processo que deve ser feito para que haja libertação da letargia espiritual. Então vamos começar em como começa a letargia espiritual. Bom, amados, a letargia espiritual, ela só começa na vida daquele que já foi acometido pela cegueira espiritual. Ou seja, a pessoa já está cega espiritualmente. Vamos falar aqui dos fariseus, por exemplo. Nós falamos sobre a cegueira espiritual na vida da liderança religiosa. Tem um vídeo a respeito disso, o tema é esse, né? O título do vídeo é esse. A cegueira espiritual na liderança religiosa. Depois você assista para você entender. Os fariseus, eles eram conhecedores da palavra de Deus. Eles tiveram acesso à palavra de Deus. Os escribas conheciam a palavra de Deus. Ou seja, eles tiveram acesso a quem Deus é, ao que Deus faz, como Deus trabalha. Porém, como eles se mantiveram no pecado, se mantiveram endurecidos, se mantiveram na prática da rejeição, eles rejeitaram Jesus, eles blasfemaram contra Jesus, eles acusaram Jesus, eles provocavam Jesus, eles se mantinham na prática do pecado, eles foram acometidos da letargia espiritual. Eles entraram então num estado de inconsciência. Mas de alguma forma, quando eles viam Jesus pregar, eles acordavam para ouvir algumas coisas do que Jesus pregava, mas depois eles retornavam para o estado de inconsciência, para um estado letárgico. E, portanto, eu posso dizer com convicção que não existe um estado pior de cegueira espiritual do que o estado letárgico. Porque o estado de cegueira espiritual, amados, é um estado em que Jesus ainda consegue de alguma forma adentrar no coração daquela pessoa, porque nós vamos ver que aconteceu a cegueira espiritual também na vida dos discípulos. Mas por que os discípulos não chegaram no estado de letargia?
porque o coração deles se quebrantou. Eles não permaneceram na prática do pecado. Muito pelo contrário, dia após dia, eles iam abandonando aquilo que eles entendiam que era pecado. Mas a letargia espiritual, ela só acomete a vida daquele que se mantém no pecado. E o que acontece então? Essa pessoa, ela entra num estado de comodismo, de insensibilidade, um estado cujo qual essa pessoa, ela está inerte. Ela não entende que aquilo que ela está fazendo é pecado. E por quê? Porque existe um estado inconsciente. E é nesse estado inconsciente que Satanás age. No momento em que aquela pessoa dorme. Quando você dorme, você não tem domínio de você, certo? Você está dormindo, você está sonhando, tem várias coisas acontecendo. É assim que Satanás age na vida do letárgico. A pessoa dorme e ela perde o domínio dela mesma. Então é onde Satanás vem com as mentiras. Não, você pode ter relação, tranquilo, não tem problema nenhum. Pode transar com quem você quiser. Deus vai te perdoar. Por quê? Porque Deus é perdão. Você entende? A letargia espiritual só acontece na vida daqueles que tiveram acesso a quem Deus é, ao que Deus faz de alguma forma. Ou seja, Satanás, ele vem com a mentira dele e ele fala para a pessoa assim: não, tem problema nenhum, você pode estar dentro da igreja. Deus, ele te aceita como você é. Não, amados. Mas isso é um estado de letargia. É um momento em que Satanás se aproveita que a pessoa está inconsciente para ele plantar as mentiras na mente dela. Porque se eu estou com a minha mente inconsciente e inativa, como eu vou reagir contra essa mentira que Satanás planta? É impossível. Eu estou inconsciente. Eu estou inconsciente. Por exemplo, quando eu estou tendo um pesadelo, tá ali, tá acontecendo, é como se eu estivesse sem forças, eu tento correr, eu não consigo, eu tento acordar, eu não consigo, tudo que eu tento fazer eu não consigo. E por quê? Porque eu não tenho domínio de mim, eu estou inconsciente. E durante aquele período ali, muitas coisas vão acontecer e eu não consigo reagir. Eu não tenho o que fazer, eu não consigo me movimentar, eu não consigo. Eu quero fazer coisas, mas eu não tenho domínio de mim mesmo. O letárgico espiritual, ele não tem domínio dele mesmo. Satanás também, entenda, Satanás também não tem domínio sobre aquela pessoa. Essa pessoa não está endemoniada, amados. Mas Satanás planta a mentira para que aquela pessoa se mantenha na prática do pecado. Satanás vai jogando, ele vai lançando os dardos inflamados na mente da pessoa. E nós sabemos, amados, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos convida a uma transformação de mente. Sem transformar a mente, é impossível se achegar a Jesus. É impossível. Então, o que Satanás faz? Ele impede que essa pessoa consiga estar num estado consciente do Evangelho. A pessoa tem o Evangelho, mas ela está no Evangelho inconsciente. Que é o que a palavra vai dizer lá em Levítico, capítulo 4 ao 6. E além ainda, outros capítulos também vão tratar, que é o tempo da ignorância. É um tempo de inconsciência, em que as pessoas cometem os pecados inconscientemente. Porém, elas estão cometendo os pecados num comodismo, porque Satanás falou para aquela pessoa que ela pode fazer, porque não tem problema nenhum. Não vai dar ruim. Tudo bem. Então, amados, como começa a letargia espiritual? Ela começa na vida daquelas pessoas que estão acomodadas. Elas já se acomodaram tanto no pecado, o pecado já virou tão comum para ela, que ela entra num estado letárgico. Entendeu?
Então a pessoa já pecou tanto, ela adulterou tanto, ela transou com tantas pessoas, se prostituiu tanto, abandonou a família, porque, queridos, o divórcio é um pecado. Então, o primeiro pecado que aquela pessoa cometeu, se ela não adulterou antes, foi o divórcio. Então, se ela se envolveu com outras pessoas depois, porque Satanás falou, olha, você pode se envolver, não tem problema nenhum, você já se divorciou. E aí ela começa a se envolver com outras pessoas. E ela vai, e Satanás vai dizendo pra ela, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. A pessoa vai pra igreja, ela assiste o culto, ela toma a ceia. E por quê? Porque Satanás diz pra ela que não tem problema nenhum. Deus vai perdoar, Deus ama. Deus te aceita como você é. E você só tem uma vida, você tem que viver essa vida. Entendeu, amados? Segundo ponto, como ela age na vida das pessoas. Como é a letargia espiritual na vida das pessoas? É justamente isso. Com mentiras. Por exemplo, a pessoa trabalha, se mata de trabalhar. Ela conquista coisas que ela quer, mas Satanás conta para ela que é Deus que está abençoando. Você entende, amado, isso? E por quê? Porque a palavra vai me ensinar que Deus é o dono do ouro e da prata. A palavra vai me ensinar que Deus, ele é abençoador. A palavra vai me ensinar que Deus, ele abençoa, ele recompensa aqueles que o buscam. Só que a pessoa, ela não vê que ela está se matando de trabalhar. Que é ela que está correndo atrás de tudo aquilo que ela está conquistando. Satanás está consumindo essa pessoa através do trabalho braçal que ela está fazendo. Mas aí, quando ela conquista algo que ela quer, Satanás fala com ela, foi Deus que te deu. Você entende? Foi Deus que te deu isso. Deus te deu esse dinheiro, Deus te deu esse carro, Deus te deu essa moto, Deus te deu aquela mulher. Quando na verdade, aquela pessoa, ela foi em busca daquilo. Não foi Deus que deu. Foi ela que lutou por aquilo que ela queria. Por quê? Porque era um desejo que ela tinha na alma dela. A palavra vai dizer que Satanás, ele não nos tenta com nada que nós não desejamos, amados. Satanás, ele só nos tenta com aquilo que queremos. Então, se queremos muito alguma coisa, ele vai nos colocar para trabalhar. Nossa, amados, que isso? Uau! Quando nós desejamos muito alguma coisa, por sermos escravos de Satanás, ele nos coloca para trabalhar até que nós possamos adquirir aquilo que nós desejamos. Uau! Meu Deus, eu tô aqui toda arrepiada, amados. Você entende isso? A pessoa, ela está num estado tão inconsciente que ela tá lá trabalhando, escravizada, porque ela está escrava de Satanás. Ela está servindo ao Deus deste século, ao Deus deste mundo, ao Deus da carne. E ela tá ali tão escravizada que ela tá trabalhando escrava. Amados, isso aconteceu com os israelitas. Os israelitas estavam numa letargia espiritual tão grande que eles preferiam voltar à escravidão do Egito do que se manter sendo cuidados, guiados, protegidos por Deus no deserto. Letargia espiritual, amados. Deus está cuidando de mim, Deus está zelando por mim, mas não. Lá no Egito eu comia cebola, eu comia batata, eu comia aqui, eu só como codorna. Esse maná aí que desce do céu, letargia espiritual. E é por isso que muitos desses pereceram no deserto, tá? Logo nós vamos entender por que disso, tá? Quem é responsável pela letargia espiritual? Demônios. Não é um, nem dois, nem três, são vários demônios. E por quê? Porque nós já aprendemos que a letargia espiritual, ela só acomete, então ela só adentra na vida daqueles que estão constantemente em pecado, cometendo pecados. Então a pessoa está adulterando, ela está se prostituindo, ela está, como é que fala? Ela está negligenciando a vida espiritual, ela negligencia a palavra de Deus, ela está em desobediência à palavra de Deus.
letárgico. Saul era letárgico. Ele ouviu falar de Deus, ele conhecia coisas sobre Deus, ele sabia coisas sobre Deus, mas ele era letárgico. Entende? Ele até se arrependia, mas era um arrependimento que não gerava transformação. E por quê? Ele era letárgico. Ele não manifestava nenhum tipo de... Ele era apático. Entende? Apático quanto àquilo que ele fazia. Por exemplo, amados, quantas vezes você chorou na frente do seu cônjuge e seu cônjuge ficou lá assim, ó, apático? Quantas vezes você pediu para o seu cônjuge voltar e ele ficou apático? Quantas vezes você virou para o seu cônjuge e quis mostrar para ele o sofrimento dos seus filhos e ele, ó, apático? Isso é letargia espiritual, amados. Ele está apático. Ele não consegue, olha, vamos voltar lá nos fariseus. Os fariseus, eles mandaram crucificar Jesus e ainda incentivaram o povo a desejar a crucificação de Jesus. Jesus carregou aquela cruz, sofreu, apanhou, ele passou por tanto sofrimento e como que os fariseus estavam? Apáticos. Eles não manifestavam nenhum tipo de emoção com relação ao sofrimento de Jesus, entende? E Paulo? Paulo viu Estevão sendo apedrejado, amados. Uau! Entenda isso. Letargia espiritual, ela é muito séria. Por quê? Porque eu tô tão acomodada no meu pecado, que eu não consigo sentir, me condoer da dor do outro. Eu estou apático, desinteressado da dor do outro, inerte. E por isso Paulo viu Estevão sendo apedrejado e ele ficou lá assistindo como se fosse nada. Entendeu, amados? Por que que o seu cônjuge, ele não esboça nenhum tipo de emoção? Ele até fala que te ama, mas ele não esboça reação. Ele até fala que quer voltar para sua família, para a família dele, mas ele não esboça emoção. Isso é uma apatia que é causada por causa da letargia espiritual. Porque o seu cônjuge, ele está tão acomodado no pecado que a letargia espiritual tomou conta dele. Quem é responsável por essa letargia? Demônios. O demônio da pombagira. Por quê? Porque a pessoa que está com o demônio da pombagira na vida dele, ele transa com qualquer um. Também vamos ver isso no espírito de Jezabel, né? O demônio de Jezabel. Transa com qualquer pessoa, não tá nem aí. Tá nem aí, só quer satisfazer o prazer da carne. Entendeu? Vive na bagunça e não se importa, acumula. Sai acumulando coisas, pega tudo que vê. Ah, isso daqui vai ser útil pra mim, mas não é. É uma maneira de trazer bagunça, sujeira. E a pessoa vai acumulando, ela vai acumulando coisas. Você vai na casa da pessoa, ela tá sempre com coisas acumuladas. Em algum momento, como nós podemos ver, essa pessoa até desperta, ela limpa, mas daqui a pouco ela volta ao acúmulo de novo, ela volta para a sujeira de novo. Ela está mais na bagunça e na sujeira do que na limpeza. Ou seja, tem vários demônios nessa pessoa, amados, vários. A letargia espiritual não é causada por um único demônio. Ela é causada por diversos. Diversos. O demônio surdo. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue ouvir. Ela tá lá na igreja, amados. Entenda isso. Ela tá dentro da igreja aqui, ó. Ela tá assistindo o culto. Mas o espírito surdo, o demônio surdo, tampa os ouvidos dessa pessoa. O corpo dela tá lá assim, ó, assistindo o culto. Mas ela não consegue ouvir. Ela só ouve aquilo que Satanás permite ela ouvir. Uma programação da igreja, sei lá, o final do culto ali. Então que Deus te abençoe e vá para casa abençoado no nome de Jesus. Isso é letargia espiritual, amados.
Mas Satanás conta para aquela pessoa que se ela estiver dentro da igreja, dá nada não, Deus vai abençoar, Deus vai perdoar, Deus está com ela. Letargia espiritual. Então quem é responsável por ela? Vários demônios. Aquela pessoa abriu a porta para um demônio entrou na vida dela, ela não se arrependeu do pecado que ela cometeu, ela continuou cometendo pecados e aquele demônio foi trazendo outros. Foi trazendo outros. Uau! Meu Deus! Quais são as consequências da letargia espiritual? Quais são as consequências? O não arrependimento. E por que não? Porque a pessoa está com o coração tão fechado, ela já está tão tomada das mentiras de Satanás. E amados, uma mentira de Satanás já é perigosa. Eva pecou por causa das mentiras que Satanás contou para ela. Uma mentira que Satanás contou já fez ela duvidar daquilo que Deus tinha dito. Ou seja, quais são as consequências? O não arrependimento. E por que não? Porque a pessoa está inerte. A pessoa está apática. Ela não consegue se arrepender. Ela está tão acomodada no pecado, sabe? Que ela tanto faz, tanto fez. Ela não consegue chegar ao arrependimento. Como nós vimos que a pessoa ela desperta em algum momento, ela pode acordar. Então, em algum momento, ela pode até sentir algum tipo de remorso, algum tipo de sentimento ali, ela pode até chorar por alguma coisa, mas se arrepender, ela não consegue. Ela não consegue viver um arrependimento genuíno, ela só vive remorso. Ela só vive o remorso. Nossa, eu fiz isso com fulano, meu Deus. Ah, mas o que tem? Tem nada a ver não. Eu já nem tava mais com o fulano mesmo. Entendeu, amados? Mentiras que Satanás, lançou. E estão plantadas na mente dessa pessoa. Então, quais são as consequências? A principal consequência é o não arrependimento. E por que não? Porque Satanás falou para aquela pessoa que ela não precisa se arrepender, não. Que o fato dela já ter chorado, como aconteceu com Esaú, ele chorou. Ele sentiu o que ele fez, de ter vendido a primogenitura dele. Mas ele não consegue se arrepender. E por que não? Ah, eu vendi minha primogenitura, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas, fazer o quê, né? Já foi. Entendeu? A pessoa não chega num estado de arrependimento, porque o arrependimento ele gera transformação, ele gera mudança. Então, quando a pessoa não consegue gerar dentro dela, por que Esaú não encontrou lugar de arrependimento dentro dele, amados? Justamente por causa disso. Ele se arrependeu do ato cometido, mas não da prática que foi gerada pelo ato cometido. Uau! O seu cônjuge, ele se arrependeu do ato que ele fez. Nossa, eu dormi com aquela mulher. Nossa, eu dormi com aquele homem. Ai, eu não devia ter feito isso, eu magoei a minha esposa, eu magoei meu marido, mas já passou, né? O que tem? É só eu não dormir com essa mais, eu vou dormir com a outra. Eu vou dormir com o outro. Entendeu, amados? E aí o seu cônjuge vai de pecado para pecado, pecado para pecado, pecado para pecado, pecado para pecado. Nossa, eu fiz uma macumba hoje. Ai, eu não devia ter feito essa macumba. Mas o que tem? É só eu não fazer essa mais. Eu vou fazer um outro tipo. Entendeu, amados? É isso. As consequências da letargia, além do não arrependimento, além da pessoa não encontrar lugar de arrependimento dentro dela, é a prática. A pessoa continua praticando, sem problema nenhum. Então essa pessoa se torna iníqua. E por quê? Porque o iníquo, ele tem prazer na prática do pecado. Essa pessoa, ela não se arrepende, por que não? Porque ela tem prazer na prática do pecado. Quanto mais pecado ela comete, melhor.
E qual é a consequência principal? Essa pessoa vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Mas Satanás falou que não. Na cabeça dela, Satanás disse que não, que tá tudo bem, que Deus já perdoou. Mas ela vai para o inferno. Ela perdeu a salvação. Essas são algumas das consequências, tá? Além da pessoa perder a família, além da pessoa perder tudo aquilo que mais importa. Perder o tempo com os filhos, perder o tempo com a esposa, perder o tempo com o marido, perdeu tudo que verdadeiramente importava. Muitos acabaram até sozinhos. São algumas das consequências da letargia espiritual. Como se libertar da letargia espiritual, amados? Então vamos lá. Quando nós estamos num estado inconsciente, por exemplo, tendo um pesadelo e nós queremos acordar, o que nós temos que fazer? Desejar acordar, não é? Eu tô tendo um pesadelo terrível e eu fico o quê? Eu quero acordar, eu quero acordar, eu quero acordar desse pesadelo, eu quero acordar. Para que a pessoa se liberte da letargia espiritual, ela tem que desejar. De alguma maneira, naquele momento em que ela tem o despertamento, naquele momento em que ela acorda da inconsciência, ela vai olhar e ela vai falar: meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo não é certo. Isso que eu tô fazendo não é meu, não vem de mim. E nesse momento é que essa pessoa vai olhar e ela precisa aproveitar desse momento que ela acordou. E ela vai olhar e vai falar: uau, o que eu tô fazendo? Esse não sou eu. Entende, amado? O que eu tô fazendo não é certo. E ela acorda. Amados, eu fiquei observando meu cônjuge. E o meu cônjuge, ele, o tempo todo ele dorme. O tempo todo. É isso que Satanás faz. Satanás impede que a pessoa aproveite os momentos bons que ela tem. A pessoa tá ali do lado dos filhos, mas ela tá lá dormindo. Tá do lado da esposa, mas tá dormindo. Tá do lado do marido, mas tá dormindo. Por quê? Porque se o grau de letargia espiritual dessa pessoa for um grau alto, isso se manifesta na carne, no mundo físico. Começou no espiritual, mas isso externa para o mundo físico. Então a pessoa, ela tá o tempo todo como? Dormindo. Você entende isso, amado? Então, como que a pessoa se liberta disso? Ela precisa entender nesse momento, porque ela desperta, tá, amados? Ela desperta. Ela não fica o tempo todo inconsciente. Ela tem períodos conscientes. Olha só, presta atenção aqui. Em um dos sintomas, aí no principal sintoma da letargia espiritual. É um sintoma que envolve uma diminuição incomum na consciência, ou seja, existe uma diminuição. É um estado de inconsciência, mas que diminui a minha consciência, mas ele não tira a minha consciência, você entende? Em dados momentos eu estou consciente, e é nesse momento que eu preciso me arrepender. É nesse momento que eu preciso me autoavaliar. Meu Deus, eu tô transando com um monte de gente. Essa pessoa não sou eu. Eu não faria isso porque eu sou fiel à minha esposa. Meu Deus, eu tô trabalhando igual um louco, tô me entregando aos prazeres dessa vida. Tô trabalhando igual um doido para conquistar tudo que eu quero. Essa pessoa não sou eu. E é onde a pessoa entende que o que ela está fazendo é errado. Então a primeira coisa que precisa acontecer é isso. É a pessoa aproveitar do momento de despertamento que ela tem para ela acordar. Para ela sair do estado de inconsciência. Para ela gerar o arrependimento dentro dela. Como eu posso ajudar uma pessoa no processo de libertação? Uma pessoa letárgica no processo de libertação? Bom, além da oração e do jejum, porque aí, amados, Jesus vai dizer que existem alguns tipos de demônios que não saem
se não for com oração e jejum, correto? Quais são esses demônios? O demônio surdo e mudo. O seu cônjuge muitas vezes ele quer falar coisas para você, mas o demônio mudo que está dentro dele não deixa. Ele só fala o que te amaldiçoa. Só o que te amaldiçoa. Ele não consegue falar coisas boas para você. Só mentiras. É isso que ele vai falar para você, porque o espírito mudo está dentro dele. E nós já aprendemos em Marcos capítulo 9, que quando aquele menino estava tomado de um espírito surdo e mudo, os discípulos não conseguiram libertá-lo. Por quê? Porque Jesus vai dizer que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Você vai jejuar por ele? Não, você vai jejuar por você, para se preparar para entrar nessa batalha contra aquele demônio que está na vida daquela pessoa. Segundo, você vai dar nome para esse demônio. No seu período de oração, você vai declarar: eu declaro agora que o espírito de Jezabel, esse demônio de Jezabel, o demônio da pombagira, o demônio surdo e mudo, o demônio da letargia espiritual, porque o demônio da letargia espiritual, ele passa a ser o dominador na vida da pessoa que está letárgica. Então você vai declarar, amados, eu declaro agora no nome de Jesus que o demônio tal, e vai dando nome para os demônios. Todo nome de demônio que vier na sua mente, que o Espírito Santo for trazendo na sua mente, você vai declarar sobre esse demônio: sai! Bata em retirada. Você vai combater esse demônio com o jejum que você fez para consagrar a sua vida, e você vai combatê-lo em oração. Porque eu não tenho como lutar espiritualmente se eu não for para o mundo espiritual. Eu tenho que sair do mundo espiritual. Eu preciso ir para o mundo espiritual. E é lá que você vai lutar. Eu declaro agora em nome de Jesus. Vai lá para o Salmo 91 e declara. Esse demônio tal, fulano de tal, não tem poder sobre a vida do meu cônjuge. O fulano de tal não tem poder sobre a minha vida. O demônio tal não tem poder. E você vai declarando, amados. É guerra. E você vai lutar e você vai derrubar. Mas lembrando que primeiro a pessoa em questão precisa reconhecer no estado mínimo de consciência que ela tem que o que ela está fazendo não é certo. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com Esaú. Não tem arrependimento, não tem Deus. Enquanto a pessoa se acomoda no pecado e continua na prática do pecado, Deus não entra. Porque Deus não habita onde tem pecado. Enquanto a pessoa está em pecado, Deus não vai entrar. Ela vai permanecer no pecado e Deus não vai chegar ali. Deus não vai chegar ali. A palavra vai dizer que Deus é Deus de perto e também é Deus de longe, amados. Entenda isso. Se você está letárgico e está assistindo esse vídeo, entenda que mesmo Deus estando longe, Ele continua sendo Deus. Você precisa declarar sobre a sua vida que você deseja Deus mais perto. Só que para Deus chegar mais perto, você vai ter que abrir mão dos pecados que você está cometendo. Você vai ter que renunciar a essa vida. Você vai ter que se entregar. Você vai ter que reconhecer que aquilo que você está fazendo não é certo. E por que não? Porque a palavra me ensina que não é certo. Jeremias vai dizer que Deus é Deus de perto e também de longe. Ou seja, mesmo que eu não esteja aqui do lado de Deus, eu ainda posso requerer e pleitear a minha alma para Deus. Basta que eu me arrependa, basta que eu reconheça que o que eu estou fazendo está me afastando de Deus. Então, amados, para eu ajudar uma pessoa que está letárgica, é só assim. É só assim. E não é pelo muito falar, tá? Amados, eu já estou umas 3 semanas, tem 3 semanas mais ou menos que o Espírito Santo está falando isso comigo. Filha, não é pelo muito falar.
não é pelo muito falar. Você não vai ganhar ninguém pelo muito falar, não é falando muito que você vai ganhar. Você só vai se desgastar, só se desgastar, só se desgastar. E por quê? Porque aquela pessoa está inconsciente. Você tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, e aquela pessoa tá... Entendeu? Enquanto uma pessoa está letárgica, ela não consegue se arrepender, ela não consegue receber a palavra de Deus, ela só recebe as mentiras de Satanás. Se arrepender por quê? Você já se arrependeu já, você já chorou. Satanás planta na mente daquela pessoa que o chorar é arrependimento, amados. E a pessoa chorou, aí Satanás fala, você já chorou já, você já manifestou arrependimento, mas isso não é arrependimento. Arrependimento é eu entender que o que eu estou fazendo é pecado. E aí, quando eu entendo, por exemplo, vamos voltar ao cônjuge. Se o seu cônjuge entendeu que o que ele fez é pecado, o primeiro ato de arrependimento que ele vai ter, o primeiro benefício causado pelo arrependimento é voltar para a família. E para alguns que já se envolveram em outra família, o primeiro ato de arrependimento que vai ser gerado dentro dele é o desejo de voltar. Mas se o cônjuge que ele abandonou já se casou com outra pessoa, aquela chance ele não tem mais, ele perdeu. E ele vai morrer com arrependimento de ter perdido a família que um dia ele abandonou. Uau! É, amados, é sério. A gente tá tão aqui, ó, no mundo aqui, físico aqui, que a gente não tem noção do que tá acontecendo lá no mundo espiritual. É por isso que a palavra vai dizer, a letargia na Bíblia significa insensibilidade do corpo perante o plano espiritual. Ou seja, eu só sinto isso aqui, ó. Eu só tô vivendo nisso aqui. Só nisso aqui, ó. Mas o plano espiritual eu não tenho acesso a ele. Por que não? Porque eu tô apático. Uau! Meu Deus! E aí é onde vem o meu comodismo no pecado, a minha inércia com relação ao pecado que eu estou cometendo e, consequentemente, a minha indiferença ao verdadeiro sentido da fé. Qual é o verdadeiro sentido da fé, amados? É eu me arrepender, ser transformado, ter a minha mente transformada e, consequentemente, uma mudança de atitude, de vida. Meu Deus, amados, eu espero que esse vídeo possa falar com vocês. À medida do que Deus for trazendo para mim, o Espírito Santo for me falando a respeito, eu vou fazer mais vídeos, porque quando o Espírito Santo foi abrindo a minha mente para entender o que era letargia espiritual, porque, amados, o que acontece? À medida que o Espírito Santo coloca um tema específico dentro de mim, não pense vocês que eu vou para a internet pesquisar, mas não, porque Deus me disse, você não vai procurar o conhecimento lá, você vai procurar o conhecimento em mim. Então eu vou buscando no Espírito Santo e eu vou falando com ele, Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, porque eu quero um conhecimento verdadeiro e pleno. Eu não quero um conhecimento de seres humanos, eu quero um conhecimento pleno. E aí, amados, à medida do que ele vai me falando, eu fico assim, maravilhada e ao mesmo tempo chocada com a revelação. Uau! Que isso? Então, amados, se você conhece alguém, seja seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, qualquer pessoa que você conhece, que está nesse estado que nós falamos nesse vídeo de hoje, manda esse vídeo para ele, amado. Para que no período de consciência, no pouco período de consciência que ele tem, ele possa vir a se arrepender. Para que no pouco período de consciência que ele tem, no estado mínimo de consciência que ele tem, ele possa vir a se arrepender.
Porque o tempo está passando. Jesus está às portas e muita gente vai ficar para trás. E principalmente muita gente que está dentro da igreja. Muita gente que está lá dentro da igreja lá, ó, cometendo um pecado atrás do outro. Letárgico. Tá dentro da igreja, mas tá se masturbando, tá dentro da igreja, mas tá se prostituindo, tá dentro da igreja, mas tá vendo pornografia, tá dentro da igreja, mas não prega Jesus, tá dentro da igreja, mas não se arrepende do pecado, tá dentro da igreja, mas bate na esposa, tá dentro da igreja, mas briga com o marido, tá dentro da igreja, mas tá fofocando, tá dentro da igreja, mas tá mentindo, tá dentro da igreja, mas tá cometendo um monte de pecado. Estão letárgicos. Pessoas letárgicas não herdarão o reino de Deus. E por que não? Porque não conseguem se arrepender. Porque o reino de Deus é misericórdia. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é fé. O reino de Deus é arrependimento. E sem essas coisas não tem reino de Deus. Sem essas coisas é inferno. E sabe o que é pior? A pessoa, ela tá tão letárgica, amados. Ela tá num estado de letargia tão grande que você fala do inferno pra ela, você fala que ela vai pro inferno, você fala que ela vai ficar lá pro resto da eternidade num lago de fogo e enxofre, mas a pessoa tá letárgica, ó, inércia, apática. Ela não tem temor à justiça da ira de Deus que virá sobre a vida dela. Ela não teme, nem medo ela tem, ela não esboça emoção nenhuma, amados, nenhuma. A pessoa não tem medo de nada, nem da ira de Deus que virá sobre a vida desses iníquos. Meu Deus. A pessoa mata e fica lá, ó. A pessoa rouba. A pessoa machuca a outra, vê a outra sofrer. Tá lá. O nome disso é letargia espiritual. E saiba que não existe cegueira pior do que a letargia espiritual. Não existe, amados. Porque para uma pessoa letárgica chegar ao arrependimento é praticamente impossível. Eu só não vou dizer que é impossível porque não existe impossível para Deus. Mas é praticamente impossível. Portanto, se o seu cônjuge foi liberto de um estado de letargia, amados, agradeça muito a Deus. Mas muito, muito mesmo. Porque é praticamente impossível. O que Deus fez na vida do seu cônjuge foi um milagre assim extraordinário, sobrenatural. Sabe, amados, existem coisas que a gente olha, que a gente fala assim, ah não, mas aquilo ali, né? Mas sabe quando você olha para uma coisa que você fala assim, meu Deus, mas isso era impossível? Sabe quando a pessoa já estava com metástase, um câncer tomado, que já tinha tomado o corpo dela, ela já estava declarada de morte? E você olha para aquela pessoa e fala, não, isso é impossível. E Deus vai lá e cura. Sabe? É mais ou menos isso, amado. Sabe quando a pessoa, sei lá, sabe aquele menino do filme lá, esqueci o nome, Superação, Milagre da Fé? Que o menino caiu no gelo, era para o menino ter morrido. O menino ficou meses, dias, sei lá, no hospital, numa cama de hospital dado como morto. Mas um belo dia aquele menino, acordou. Sabe, amados? Aquele milagre que você olha, que você fala, se não fosse Deus nisso aqui, é o milagre da libertação da letargia espiritual. Se não fosse Deus ali, amados, agora que eu entendi. Teve um dia que eu tava orando e eu falei, Deus, por que o Senhor ainda não libertou meu marido? E ele falou comigo, se eu tiver 1% do coração do meu marido, sabe o que ele quis dizer com isso? Olha, o Espírito Santo tá me falando isso aqui agora, amados. Sabe por que ele falou isso comigo? É 1% de chance. No momento que meu marido acordou ali, ó. No momento que meu marido disse, Deus, o que eu tô fazendo? 1% do coração dele. Deus falou isso pra mim.
Se eu tiver 1% do coração do seu marido, eu transformo a vida dele. 1% de chance, amados. 1%. Se Deus tiver 1% de chance na vida do seu cônjuge, Ele liberta seu cônjuge. 1%. Uma única oportunidade e Deus pode fazer um milagre sobrenatural na vida do seu cônjuge, na vida da sua mãe, na vida do seu pai, na vida do seu... Pode ser quem for, amado. É um milagre, é o milagre. Porque a letargia espiritual é algo assim dificílimo da pessoa se libertar. Dificílimo. Praticamente impossível. Só não é impossível porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Essas pessoas que estão no espiritismo, na macumbaria, Satanás diz para elas, tem nada a ver não, tem nada a ver não. É o evangelho do nada a ver. Tudo bem, tá de boa. Sabe, amados? Um evangelho que não tem arrependimento de pecados. Então é isso, amados, que esse vídeo possa falar com você. E que esse vídeo possa não só falar com você, mas possa alcançar a vida daquele que está letárgico. Daquele que precisa ouvir. E eu vou falar uma coisa pra você. Manda esse vídeo pra essa pessoa. Porque mesmo que ela não assista hoje, nem amanhã, nem depois, Deus vai criar um momento para ela assistir. Deus vai criar um momento. E no pequeno momento de consciência que ela tiver, Deus vai pegar ela. Jesus vai encontrar ela. Num pequeno momento, amados. Num pequeno momento que ela tiver. Jesus vai encontrar ela e vai tirar ela desse lamaçal de pecado que ela está. Amém? Ó. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe para que seu cônjuge seja encontrado, Deus abençoe para que seu pai seja encontrado, sua mãe seja encontrado e eles sejam libertos de toda a letargia espiritual. Que todo demônio que tem tomado conta da vida dessas pessoas caia por terra, no nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.